Queria cumprimentar inicialmente os eminentes professores que vão proferir as palestras, doutora Daniela Libório, doutor Edésio Fernandes, doutora Marina Gadelha, cumprimentar também nosso presidente Felipe Santa Cruz e a sua diretoria por esse evento, né, que já é o maior evento jurídico virtual do mundo, com mais de 100 mil inscritos, cumprimentar o nosso conselheiro do Recife, Rony Press, que foi o coordenador, junto com o secretário-geral Beto Simonetti e outros, desse evento grandioso, que é um marco na história da OAB Federal, e começar falando rapidamente, antes de passar a palavra, que o tema desse painel, né, que é como a pandemia afeta o meio ambiente e a vida, a gente já sabe que a vida vai demorar a voltar, o que era, se é que vai, né, voltar. A gente já está vendo mudanças no modo de se relacionar, no modo de trabalhar, no modo de se transportar, de fazer, ter seu lazer, né? Essas mudanças, muitas delas vão ficar e vão impactar diretamente no nosso meio ambiente. A gente já viu, inclusive, que em determinadas cidades o nível de poluição caiu muito em determinado período por conta do isolamento. Até agora, a semana passada, ou essa semana ainda, teve umas onças que lá em Iguaçu estavam andando, né, nos ambientes dos humanos, porque se sentiram muito à vontade de sair lá do seu habitat. Então, essa é uma questão que realmente vai mudar muito o nosso cotidiano. Por outro lado, e uma coisa que afeta muito aqui a região, que eu sou, do Pará, da Amazônia, nós temos aí um ministro que está, como disse, passando uma boiada e retirando e destruindo o nosso arcabouço protetivo e de fiscalização do meio ambiente, e que está impactando no que nós estamos vendo aí de uma mortandade dos povos originários aqui na Amazônia, no Centro-Oeste, desmatamentos acelerados, falta de fiscalização efetiva no combate a garimpos ilegais. Então, isso tudo foi aprofundado nesse momento por conta da pandemia, isso foi dito, inclusive, né? Então, essas questões todas mudarão, com certeza, a nossa relação daqui para frente. Bem, como foi dito pela coordenação, né, cada palestrante terá 15 minutos de tempo, né? Nós temos 1 hora de painel, e no final, se der algum tempo ainda, a gente abre uma rodada para as considerações finais de vocês. Deixa eu só... vou passar aqui a ler um breve currículo dos palestrantes. Professora Daniela Campos Libório, advogada, professora da PUC São Paulo, na graduação e pós-graduação, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado em Direito pela PUC São Paulo, doutora em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Políticas Ambientais e Globalização pela Universidade de Castilha-La Mancha, Espanha, pós-doutora pela Universidade de Sevilha com o tema de Gestão Normativa das Águas para Consumo, e atual presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal do OAB. Professor Edésio Fernandes, jurista, bacharel em Direito pela UFMG, especialista em urbanismo também pela UFMG, mestre e doutor, professor universitário associado em vários departamentos, professor visitante em diversas universidades e membros da DPU Associates. A professora Marina Gadelha, advogada especializada em Direito Ambiental e Minerário, conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, doutora e mestre em Direito. Mais uma vez, obrigado, sejam bem-vindos. Professora Daniela, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Para mim é motivo de muita honra estar aqui no painel com colegas que admiro tanto. Antes de mais nada, parabenizar a direção do Conselho Federal da OAB e também o nosso querido conselheiro federal, Rony,
que foi o mentor e o grande organizador, junto com tantos colegas, com Fernanda Marinella, com toda a diretoria, Noronha, Beto, Ari, Felipe Santa Cruz e Viana, enfim. E mais do que isso, né, foi feito de forma tão democrática que cada um teve a oportunidade de fazer propostas temáticas frente a esse grande desafio mundial, que é o Covid-19, e que se transformou nessa primeira grande pandemia, nessa pandemia mundial, nessa declaração, interferindo na vida de todos. Então, o que nos ocorre, junto com a minha querida colega, companheira de todas as lutas, brilhante Marina Gadelha, ao lado de Désio Fernandes também, meu querido colega e companheiro de jornada nas demandas urbanísticas, e o querido conselheiro Jader também, é tentar entender o impacto particular sobre isso. É claro, cada um vai fazer uma abordagem e nem de longe nós vamos esgotar a temática, mas vão ser algumas gotas de reflexão que eu espero que possa contribuir com todos os senhores e senhoras a refletir melhor como o direito tem um papel estratégico nesse enfrentamento. Então, sem dúvida alguma, essa é uma questão sanitária, essa é uma questão médica, essa é uma questão das ciências biomédicas, mas o direito, ele pode e deve cumprir um papel exemplar nesse tipo de enfrentamento. E o corte que eu vou fazer, e a primeira provocação que eu vou trazer para todos vocês, é justamente pensar que a cidade é um organismo, que essa é uma coisa que as pessoas, principalmente no Brasil, não estão acostumadas a pensar. A cidade é um ser pulsante, né? É um ser vivo, né? Composta de pessoas. A cidade, ela existe por causa de pessoas. Então, os edifícios, as vias, os comércios, tudo que compõe a cidade só estão ali por causa das pessoas. Por mais que nós nos esqueçamos disso, por mais que nossos gestores e alguns empreendedores esqueçam que a cidade existe para pessoas, a cidade existe por causa delas. É a forma de viver do mundo contemporâneo, é a forma urbana, é a forma, mais que isso, metropolizada. Mas aí o que acontece? Se a cidade, como organismo vivo, não cuida das suas partes de forma adequada, existem desequilíbrios. Se um lado da cidade tem toda a infraestrutura, todas as organizações, tem energia, saneamento, asfaltamento, acesso a todas as necessidades, e uma parte dessa cidade não tem absolutamente nada, então eu tenho um desequilíbrio, como um corpo, não é? Em que você nutre uma parte do seu corpo e não nutre a outra. Então, uma parte desse corpo, dessa cidade, vai ficar doente, vai haver um desequilíbrio. Essa parte ficará doente, entrará num processo de degradação, essas pessoas também ficarão doentes e vão provocar um desequilíbrio no restante do corpo. Como é que se combate esse tipo de coisa? Com planejamento amplamente democrático, para saber de todas as suas partes como é que faz para todo mundo ser saudável junto. Não é? Tanto que na nossa Constituição Federal, no artigo 182, coloca como um primado do desenvolvimento urbano o bem-estar dos seus habitantes. Dito de outra forma, um planejamento urbano, uma organização urbana que traz mal-estar dos habitantes, prejuízo dos habitantes, é um planejamento inconstitucional. Então, existe um primado na nossa Constituição nesse sentido. Mas o que fez essa pandemia? Essa pandemia trouxe, na verdade, uma luz sobre aquilo que já existe. Nossas cidades brasileiras estão profundamente desequilibradas. Nós temos áreas da cidade que têm acesso a tudo, nós temos áreas da cidade que não têm acesso a nada. Mas o pior do que isto, do que essa constatação, que é uma constatação que chega a ser visual, não é? Mais do que isso, é entender que mesmo naquelas regiões onde há, na verdade, acesso a toda a infraestrutura, as pessoas ali também estão desequilibradas. O que faz entender que não basta ter a matéria, ou seja, a energia, o saneamento, a edificação, o acesso a transporte, etc. Significa que aquilo ali também não está fazendo com que as pessoas estejam equilibradas. E por que isso? Porque nós perdemos a percepção que nós somos um coletivo, um grande coletivo que tem que dar um jeito da gente se entender.
E a pandemia, ela vem e traz essa luz, e essa luz trouxe o que para a gente? Mais do que todas essas feridas que já estão abertas, mostrou, por exemplo, como uma pincelada que o Dr. Jader trouxe agora há pouco, que nesse isolamento social, das pessoas que têm casas, porque vamos pensar nisso, que tem casa, que tem ali sua internet, que tem alguma renda, que não está preocupado com o seu alimento, com o seu abastecimento, ela teve que ficar em estado de confinamento. E as pessoas foram ficando meio desequilibradas, meio enlouquecidas. Por que isso? Porque, inclusive, vamos pensar que esses edifícios estão construídos sem uma perspectiva de onde nasce o sol e onde põe o sol, não tem uma perspectiva de onde tem uma varanda, não tem uma perspectiva de que são lugares de morar e que essas pessoas precisam estar bem. Elas foram tolhidas do seu lazer. E mesmo assim, só desse tópico já trouxe um processo de desequilíbrio. Mas vamos lá na outra ponta extrema, para eu levar, então, essa minha brevíssima fala para um caminho que eu quero ressaltar. Nesse outro lado da cidade, em que não há infraestrutura, em que, na verdade, as moradias são moradias precárias e com muita dificuldade para a população que habita nessas localidades, um item absolutamente estratégico, estratégia, uma vergonha mundial na questão do saneamento. E assim, de forma muito objetiva, né? Nós estamos, durante a fase da pandemia, o Congresso está debatendo o novo marco do saneamento. A questão é a seguinte: a água é produto ou direito? Nós temos que trabalhar em função disso, porque até agora, e não interessa os marcos e as diretrizes e os princípios, na prática, a água tem sido tratada como um produto. Então, não à toa, a população periférica, ela não tem acesso a saneamento. Agora, como é que faz no meio de uma pandemia, em que toda hora a grande propaganda mundial é para lavar as mãos, é para ter higiene, que essas pessoas não têm acesso a essa água? Isso é ou não a condenação dessa população, não é, a jogá-las de uma maneira absolutamente descabrosa, né, no colo dessa pandemia. Então, a pandemia, ela ensina para a gente e ela mostra, né, e eu acho que ela traz esse refletor, de que nós precisamos avançar tremendamente em alguns elementos que são estratégicos, e um deles é efetivamente o saneamento de forma universal, de fato, e que a água seja acessível para todos e dentro de uma cidade que seja equilibrada, que seja justa, que seja planejada com todo mundo. Cabe todo mundo, não é? Cada pessoa tem direito de fazer a sua autorrealização e a cidade não pode ser um impeditivo para isso. O que me traz de mensagem para a finalização da minha brevíssima exposição é refletir que nós tivemos iniciativas ao longo do país de prefeituras que contrataram hotéis e quartos de hotéis para colocar moradores de rua, para colocar população periférica. Foram exemplos muito pontuais, mas para mim muito sensíveis e muito exemplificativos. E por que isso? Por que foi feita essa contratação, essa alocação? Justamente para que essas pessoas pudessem ter acesso a saneamento adequado, para que elas pudessem, então, tomar banho, lavar a mão, ter acesso a saneamento, já que elas já têm o corpo debilitado, já não têm acesso aos outros bens de consumo e já não têm uma saúde muito boa. Então, estar no quarto de hotel não tem nada a ver com luxo, com luxúria, com uma política extravagante. É uma política humanista, né, humanitária, que está tentando trazer pontualmente a questão do saneamento para essa população. Então, a minha expectativa e a minha esperança, não é, de um Estado social brasileiro que estava sendo esquecido nesses últimos tempos, não é? Porque, na verdade, no DNA do nosso Estado brasileiro, o Estado social republicano e democrático, que está sendo absolutamente esquecido. A pandemia, ela pôs uma luz de volta que nós não podemos, não devemos esquecer do nosso Estado social, que todos precisamos estar juntos a tentar entender como é que nós podemos realizar. E mais que isso, que nós vivemos em cidades e precisamos enfrentar
que se um não estiver bem, ninguém estará bem. Nós precisamos colocar uma luz de volta nas cidades para que elas possam se reequilibrar e que nós possamos distribuir minimamente condição de vida para todos que habitam em cada cidade. Então, para mim, essa é a grande mensagem que o Covid traz, é um resgate de Estado social, e eu espero que com o fim da pandemia, que mais dia, menos dia, ele já se encaminhará, que nós não nos esqueçamos que nós devemos continuar esse debate e fazer um resgate da nossa população e olhar para todos os nossos cidadãos e cidadãs. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade e espero com muito orgulho e com muita vontade ouvir os meus colegas Edésio e Marina. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Professor Edésio, o senhor. Então, boa tarde a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, saudar meus colegas de sessão e agradecer a honra que é participar com vocês desse debate, agradecer à OAB, à Escola Superior, pelo convite para tratar de um tema tão importante. Eu fiquei muito tocado pela fala da Daniela, que tem muito a ver com a minha própria fala. Eu acho que o avanço da pandemia é um fenômeno histórico sem paralelos nas suas muitas implicações, ainda em andamento, cheio de incertezas, mas já existem algumas certezas, e das quais, quem sabe, nós podemos tirar algumas lições importantes. Então, eu escolhi 5 questões, lições da pandemia até agora, que me parecem especialmente importantes para o direito. A primeira delas é que a pandemia é um fenômeno essencialmente urbano, dadas a natureza do vírus e as suas formas de transmissão. Ela acontece principalmente nas cidades, ela afeta especialmente a população urbana e é principalmente determinada pelas relações dos seres humanos com a natureza, especialmente pelo padrão de urbanização dominante internacionalmente e pelas relações íntimas e predatórias entre urbanização, desmatamento, exploração de recursos naturais e novas práticas de agricultura. A pandemia tem agravado desigualdades socioeconômicas há muito existentes nas cidades, com evidentes expressões étnicas, raciais, de gênero e de faixa etária. Em todos os países, são esses os grupos mais diretamente afetados. A segunda lição é que, em especial, a pandemia tem evidenciado o laço histórico inseparável entre saúde e moradia, e entre políticas de saúde e políticas de moradia. As condições de moradia quer dizer um conjunto de fatores, incluindo localização, espaço físico, qualidade construtiva, ambiental e arquitetônica, existência de serviços e infraestrutura, acesso a serviços e a espaços públicos, tem determinado quem é mais vulnerável, quem pode cumprir ditames de proteção e prevenção, como lavar as mãos, distanciamento e trabalho remoto, quem tem acesso a serviços de saúde e quem corre maior risco de morte. Em especial, os moradores dos assentamentos informais, cortiços, conjuntos habitacionais, áreas periféricas e bairros precários têm sido mais duramente afetados nos diversos países. A terceira lição é da necessidade de explicitar a dimensão do ordenamento territorial e das políticas de solo intrínsecas ao processo da pandemia, mas que nem sempre são reconhecidas, porque, além das desigualdades socioeconômicas, a pandemia também tem agravado desigualdades socioterritoriais há muito existentes. A crise da moradia, que é um fenômeno global, direta e indiretamente reflete as condições de ordenamento territorial, assim como a estrutura fundiária, que, em última análise, determina as condições de acesso ao solo e à moradia nas cidades, quem vive onde e como nas cidades. Há um modelo perverso cada vez mais dominante internacionalmente, no qual o grande déficit habitacional coexiste com um enorme estoque de construções públicas ou privadas vazias ou subutilizadas, com um estoque enorme de terras públicas ou privadas, com serviços, mas sem construções, com pouca gente ocupando grandes espaços físicos, enquanto muita gente divide espaços cada vez menores, e também
com um número crescente de famílias vivendo em assentamentos informais e outras formas de moradia precárias, quando não nas ruas. Esse modelo tem determinado como as pessoas têm vivenciado a pandemia de formas diferentes nas cidades dos distintos países. No contexto global de crescente mercantilização e financiarização das cidades, certos grupos socioeconômicos têm historicamente se beneficiado mais da urbanização, mas com a pandemia, as bolhas de proteção tradicional desses grupos têm se esvaziado e, mais do que nunca, todos estamos sendo afetados, como muito bem enfatizou a Daniela. Então, é imperativo enfrentar essa estrutura fundiária excludente para democratizar as formas de acesso ao solo urbano e a moradia digna nas cidades. Essa é a condição para se criar cidades sustentáveis, resilientes, eficientes, saudáveis e justas. A quarta lição. Em termos jurídicos, o que significa, então, enfrentar a questão do ordenamento do território? Significa, sobretudo, dar um sentido pleno às noções constitucionais da função social da propriedade e das funções sociais da cidade, sempre à luz do princípio do direito coletivo à cidade, tal como incluído na nova Agenda Urbana da ONU. Isso deve ser feito especialmente reconhecendo o princípio da responsabilidade territorial do poder público. Um quarto elemento ainda não reconhecido da gestão pública, para além das responsabilidades política, administrativa e fiscal que já são aceitas. O fato é que a urbanização e o ordenamento territorial resultante não podem ser questões determinadas exclusivamente pelas forças do mercado. A pandemia tornou urgente repensar a experiência do planejamento territorial e da gestão urbana de forma a criar um contexto sólido de governança urbana do solo, com planos diretores includentes, leis de uso e ocupação antenadas com as necessidades contemporâneas, com o poder público em processos participativos, determinando os movimentos do mercado e intervindo, quando necessário, na estrutura fundiária e na ordem da propriedade para equilibrá-la. Finalmente, a quinta lição, um chamado urgente para a valorização do direito urbanístico no Brasil. O fato é que inserir o direito urbanístico nos currículos e grades dos cursos de direito é fundamental. É inadmissível que a maioria dos cursos de direito no país não ofereça disciplina até hoje. Formar e informar os operadores do direito é um desafio que a pandemia colocou com um enorme vigor, para que eles sejam capazes de responder aos enormes desafios dos nossos tempos. O direito urbanístico ele deve oferecer esse balizamento, sempre de maneira articulada com o direito ambiental, superando barreiras artificiais e falsos conflitos. O direito urbanístico tem, ou deveria ter, um lugar central no enfrentamento da pós-pandemia, na prevenção de novas pandemias já antecipadas, assim como na preparação das cidades e das sociedades para o enfrentamento das poderosas mudanças climáticas em curso. Então, são essas as 5 lições que eu, pelo menos até agora, consegui organizar da experiência da pandemia do ponto de vista do tema da nossa discussão. Um processo essencialmente urbano que requer um lugar central do direito e dos operadores do direito para o seu enfrentamento e superação. Muito obrigado. Obrigado, professor Edésio. Doutora Marina, por favor. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos meus queridos companheiros de painel, Daniela Libório, Edésio Fernandes, meu colega Jade. É um prazer estar aqui com todos vocês. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao Conselho Federal pela honra, pela oportunidade, pela alegria de estar aqui conversando com vocês e acompanhada de pessoas que eu gosto tanto e que eu admiro tanto sob o aspecto profissional e sob o aspecto pessoal. Parabenizar o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, a sua diretoria, Luiz Viana, Noronha, Ari, Beto Simonetti. Parabenizar também o diretor da ESA Nacional, Rony Prois, pela realização.
Eu coloquei meus slides aí, gostaria que vocês me confirmassem se estão conseguindo enxergar. É possível? Então, tá bom. Eu tive uma satisfação enorme, agora uma surpresa, porque se Daniela e Edésio e eu tivéssemos combinado, nós não teríamos feito algo tão concatenado. Até a ordem em que a gente falou foi desenhada, inconsciente ou não, talvez seja um sentimento comum a todos nós que nos dedicamos ao direito urbanístico, ao direito ambiental, a respeito dessa interferência, das alterações, das mudanças, das novidades que a Covid-19 trará nas cidades. O que nós temos hoje é um mundo que é urbano, tá? Nós vemos nesse gráfico aí ao lado esquerdo, que eu acho que é mais interessante, de 1960 até agora, a queda da população na zona rural e, consequentemente, o acréscimo da população na zona urbana. Então, hoje, este é um mundo urbano e, como Daniela falou, esta é uma doença urbana, essa é uma doença das cidades. Mas é uma doença das cidades e uma das causas é a mancha urbana se expandindo e invadindo um hábitat que natural e originariamente não era nosso. Nosso, eu falo nosso dos seres humanos e nosso, sobretudo, enquanto seres urbanos. Essa penetração proporciona uma queda da biodiversidade e nós temos, ao lado disso, a questão do tráfico e do consumo de animais exóticos também nas cidades. As primeiras pessoas diagnosticadas com Covid-19 frequentavam ou trabalhavam no mercado de animais exóticos, que eram vendidos vivos ou recém-abatidos na China, em Wuhan. Até então, ninguém tinha ouvido falar em Wuhan, né? Mas na verdade, uma metrópole enorme, é a 7ª cidade da China e a 42ª cidade em população do globo. Então, é também uma metrópole, é também uma cidade muito grande. E Daniela falou lá no início, de que é feita uma cidade? A cidade é feita de pessoas, a cidade é feita de gente, e, consequentemente, de gente junta. As pessoas nas cidades elas estão sempre em convivência, o que, na prática, infelizmente, favorece a propagação desse vírus tão terrível. Nós temos aí um critério que, para classificar uma cidade, seria um critério populacional, mas a gente vê que o critério populacional é um critério frouxo. É um critério... Por quê? Porque em alguns países, por exemplo, na Dinamarca, basta 200 pessoas para que seja caracterizada uma cidade. Na China, são 100 mil habitantes, que é um corte elevadíssimo se a gente considerar, inclusive, o nosso próprio cenário, o cenário brasileiro, que também tem grandes cidades. Então, o critério que o Banco Mundial prefere é o critério do adensamento. E aí a gente começa... Eu trago aqui algumas ilustrações, eu trago a cidade de São Paulo, que é uma cidade extremamente populosa, a mais populosa do nosso país, está entre as mais populosas do globo, mas não é necessariamente a cidade mais adensada do país. As cidades mais adensadas do país estão no estado de São Paulo, mas nós não temos esse reflexo, eu trago aqui, não é necessariamente, a cidade de São Paulo não é a cidade mais adensada. O fato é que, de vários estudos que tive a oportunidade de ler sobre a Covid-19, e é curioso porque aquilo que se produziu de dezembro até hoje, já tem coisa que é ultrapassada, já tem coisa que é até antiga, né, Daniela? Porque essa percepção ela muda muito. E um desses estudos trata especialmente da relação entre população, adensamento e Covid, para concluir que não é exatamente um acúmulo de pessoas no mesmo lugar, não é exatamente o adensamento que favorece o espalhamento do vírus. E aí a gente começa a pensar, se
a Covid é urbana, isso é um fato. Mas se não é o fato de estar na cidade, ou se não é o fato de estar numa cidade adensada, e os autores, eles chamam a nossa percepção a questão de Hong Kong, que é uma cidade populosa, que é extremamente adensada, mas que não necessariamente isso significou um aumento exponencial de casos de Covid-19 em Hong Kong. Então, isso nos traz uma percepção de que dois são os maiores problemas relacionados às cidades e à Covid. O primeiro é a interligação. E por isso eu trago aí uma imagem de Wuhan. Wuhan é um hub na China. Nós não sabíamos disso, ninguém tinha se ocupado, nem se preocupado de falar em Wuhan, mas Wuhan é um entreposto, é um hub de comunicação, de viagens aéreas, de viagens terrestres, de viagens ferroviárias dentro da China. E o espalhamento se dá não pelo adensamento, porque se nós estivéssemos, mesmo numa cidade extremamente adensada, Daniela está em São Paulo, Jade está em Belém do Pará, que são grandes cidades, são cidades adensadas, mas se nós estivermos nas nossas casas, e aí é um assunto para daqui a pouco, o espalhamento do vírus não necessariamente nos atingirá. Mas o que é que nós estamos falando? De conectividade. O fato é que o vírus chegou no Brasil, por exemplo, pelas cidades com aeroportos internacionais de maior movimento, como São Paulo, como Recife, como Fortaleza, Rio de Janeiro. E, além disso, a questão da desigualdade, que foi aí o que Edésio chamou muita atenção para isso. Então, eu digo que o que acontece nas cidades não fica nas cidades, porque essas cidades são conectadas umas às outras e ao globo como um todo. Os primeiros casos de Covid-19 na Alemanha foram decorrentes de um cidadão de Wuhan que foi a uma montadora de veículos na Baviera, na Alemanha, dar um curso. E aí contaminou alguns empregados dessa empresa, dessa montadora. Então, essa conexão é que faz esse vírus se espalhar. Mas o vírus, se interessa muito, ou seja, ele é muito alimentado pelas nossas desigualdades. E nós vemos isso aqui. Eu tenho algumas imagens aí. Nas pontas, no alto, eu tenho a Asa Sul em Brasília. Abaixo, eu tenho o Lago Sul, também em Brasília. Por que Brasília? Porque é uma cidade planejada. Tá? Eu estou aí sempre no plano piloto, no Lago Sul, e ao centro uma imagem de Paraisópolis. Então, que é uma região extremamente adensada. Mas, mais do que adensada, é um local de desigualdades. Então, enquanto os brasileiros de alta classe puderam se mudar para a Casa da Fazenda, para a Casa de Campo, para condomínios, as pessoas que estavam nas periferias, quando podiam fazer isolamento, estavam isoladas em espaços extremamente reduzidos, não dispunham, Daniela falou muito bem isso, de água e esgoto, que é o mínimo para manter aquelas lições de higiene que nós estamos aprendendo. Lave as mãos com água e sabão. Evite aglomerações. E aí tem outra face dessa desigualdade que é muito cruel. As pessoas que estão nessa face mais desagradável, para dizer o mínimo, da desigualdade, elas exercem atribuições que não lhes permitem ficar em casa. Essa imagem aí correu o mundo, essa que está aí do lado direito, correu o mundo, foi no auge da pandemia no Rio de Janeiro. É a imagem de um ônibus. Então, nós vemos, primeiro, pessoas negras, e a pandemia da Covid-19 tem uma relação intrínseca com as desigualdades raciais também. E eu tenho aqui do lado esquerdo, parece a mesma imagem, mas não é.
Do lado esquerdo são os mapas. Quanto mais escura, quanto mais vermelha a tonalidade, são os bairros com maiores desigualdades. E do lado direito, a mortalidade por Covid-19. Parece o mesmo mapa, mas não é. Então, o que é que isso quer dizer? Que nós temos um problema de desigualdade, muito mais do que um problema de adensamento. Adensar não é o problema é a desigualdade. Eu trago aí vários gráficos, Daniela, esse que tem o mapa do Brasil, fala sobre saneamento, e outros sobre desigualdade racial, e esse que é verde e vermelho, sobre a relação entre a mortalidade da Covid-19 e dados como renda e escolaridade. É óbvio que a Covid não mata mais as pessoas pobres, porque elas são pobres. Elas são atingidas porque elas são pobres. Elas estão expostas. Elas não têm as mesmas condições de alimentação, elas não têm o mesmo acesso a saneamento, elas não têm a oportunidade de ficar em casa porque os trabalhos que elas exercem exigem que elas saiam de casa. E quando elas saem de casa, elas não saem de casa no seu transporte próprio, elas pegam o transporte coletivo, extremamente superlotado, com contato entre as pessoas. Então, daí porque nós estamos falando que o problema da cidade não é ser cidade para a Covid. O problema da cidade é ela ser desigual. Esse é o ponto. Eu trago aqui algumas notícias para a gente, controlando o tempo aqui, tá, Jader? Para que a gente... São manchetes de jornais, de sites, enfim, que retratam bastante a desigualdade. O que é que nós temos? Pessoas com recursos que estão, como eu disse há pouco, saindo para cidades menores, para as casas nas fazendas, nas praias, usando o home office, as empresas já anunciando que o home office é uma tendência que chegou e que vai ficar. Então, a maioria das pessoas que estão em home office tendem a, assim, permanecer, se não integralmente, mas parcialmente, uns dias em casa, outros dias no escritório, mas as pessoas não que exercem trabalhos, que são trabalhos de limpeza, que são os entregadores, que foram extremamente demandados nesse período, que adoeceram, que chamaram a atenção no movimento social para as condições de precariedade do trabalho que eles exercem e o quanto eles foram fundamentais para assistir essas pessoas que estavam em casa, com comida, com remédios. Então, e as pessoas estão pensando, inclusive, em deixar de morar no centro da cidade para morar em condomínios, em lugares mais afastados, porque já perceberam que o home office vai permitir isso. Mas vai permitir para quem? Né? Essa é a grande pergunta. Quem vai poder permanecer em home office? Quem vai poder se mudar? Porque as pessoas que já foram expulsas dos centros da cidade, que estão nas periferias, que acordam... Hoje eu ouvi um podcast bem interessante falando sobre os sonhos das pessoas na pandemia. E a primeira coisa era, às vezes, as pessoas não têm sequer como sonhar porque elas não estão dormindo. E muitas pessoas estão dizendo agora, eu estou tendo problema de insônia. Tá, mas tem gente que não dorme desde antes da pandemia, porque ela precisa acordar 3, 4 horas da manhã para pegar transporte público, para chegar no seu local de trabalho. E isso não mudou em nada com a pandemia, nada. Essas pessoas permanecem acordando cedo, tendo seu sono interrompido, porque elas precisam levantar muito cedo, porque elas já foram expulsas das áreas centrais da cidade. Elas estão na periferia. É o que mostra esse mapa aqui. Quanto mais vermelho, eu disse, mais desigual, são áreas de favela na cidade de São Paulo, e a gente vê que elas estão sempre mais distantes do centro. Então, de tudo que eu li, de tudo que eu pesquisei, existem algumas unanimidades. A unanimidade é: as cidades vão sobreviver ao coronavírus? Sim, isto é uma unanimidade. Quais são os maiores problemas? Desigualdade e suas consequências. É isso que a gente precisa
enfrentar. Então, aí, Désio, parecia que a gente estava trabalhando conectado ontem, né? Nós estamos falando de cidades resilientes, inteligentes, inclusivas e sustentáveis, que eu acho que foi o que você falou também há pouco. Resiliente, numa acepção mais técnica, seria algo que é comprimido, é submetido a algum tipo de pressão e volta para a posição original. Mas as cidades, elas não podem voltar à condição original. Para ser uma cidade resiliente, ela tem que sofrer uma pressão, nós já estamos sofrendo 2 pressões, e aí eu quero dizer, nós estamos numa emergência sanitária da Covid-19, mas também nós estamos no meio de uma emergência climática, nós estamos sofrendo 2 pressões, e nós não podemos voltar para o mesmo lugar. Então, nós vemos algumas tendências que são, mas dentre elas eu coloquei em primeiro lugar, e eu grifei, eu botei negrito, porque é reduzir as desigualdades. Reduzir as desigualdades é o primeiro passo, já é uma meta da ONU, enfim, e a gente está aqui insistindo, Daniela, Désio e eu, que esse é o ponto. Nós podemos até pensar na desdensificação. O que significa? Espaços que são menos adensados ainda dentro da mancha urbana. Mas, para isso, elas precisam ser independentes. A ideia é transformar as cidades, grandes cidades, em várias pequenas cidades, em que as pessoas possam realizar o seu transporte, porque outra unanimidade foi a preocupação tremenda com o transporte público, em que as pessoas possam caminhar, usar bicicleta. Porque se a gente parar de usar o transporte público, porque a gente está com medo, e faz todo sentido estar com medo, primeiro, as pessoas as pessoas que são pobres, elas não vão poder usar o carro, porque elas não têm carro. E segundo, a gente vai influenciar naquele problema ambiental, no problema do tráfego, etc. Então, nós temos que transformar as cidades grandes em várias pequenas cidades, em que as pessoas possam caminhar, possam usar a bicicleta. Nós podemos estimular o home office, sim, nós podemos estimular o desenvolvimento dos subúrbios, mas desenvolvimento sempre com a noção de igualdade. A retomada econômica verde, que já vem sendo discutida na Europa, e principalmente na Europa, porque os Estados Unidos, enfim, né? Tem uma pessoa lá que não gosta muito desse assunto. Então, nós temos aí a retomada verde, nós temos a governança com participação. Edésio falou muito nisso, na questão da governança, nós temos que ter transparência. Mas nós temos que ter transparência com participação. As pessoas, porque Daniela disse, a cidade é feita por gente, é para gente, para nós. Então, essas pessoas é que devem dizer como é que elas querem que a cidade seja. E nós temos que dar transparência e voz a essas pessoas, para que ela diga, a cidade que eu preciso é assim. Porque as pessoas que estão usando, quem está lá na favela mais distante, no bairro mais remoto, ou no centro da cidade, que sofre com a gentrificação. Então, essas pessoas é que eu preciso dizer como é o bairro que elas precisam. Nós temos que ter redesignação de ruas, de calçadas, nós temos que dar a verdadeira independência, talvez usando transportes autônomos, mas isso é uma coisa extremamente utópica, se nós pensarmos na nossa realidade, na realidade do Brasil, na realidade de grandes cidades como Belém, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Manaus. Então, nós temos que pensar em que essas pessoas que nós estamos colocando nas ruas e que elas não deixaram de estar nas ruas porque elas precisam estar nas ruas, são elas que têm que falar qual é a cidade que elas precisam, como é que elas veem a cidade no futuro, porque só assim essas cidades, como eu disse, elas continuarão a ser elas continuarão a existir. Eu trouxe aqui algumas mudanças promovidas por algumas crises sanitárias, então nós vemos que as cidades reagem a essas crises, elas aprendem com essas crises. O que nós temos que aprender com essa, mais do que nunca, é que nós precisamos reduzir as desigualdades, que nós precisamos pensar nas pessoas e precisamos dar voz às pessoas, porque a cidade é formada por e para pessoas. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Marina. Nós temos aí cerca de minutos, então vamos fazer uma rodada, já incluindo a consideração final de vocês,
e 5 minutos para cada. E acharia interessante, já que mais ou menos é um consenso que a desigualdade acaba provocando o agravamento da pandemia, e o professor Edésio, no 5º ponto, que ele coloca que a necessidade do direito urbanístico virar uma cadeira universitária e se debruçar sobre isso para poder encontrar soluções de que forma o direito como um todo pode ajudar a diminuir esse estado de coisas no Brasil após a pandemia, uma vez que o 1% me parece não está ligando muito para o que vai acontecer. Então, vamos lá, 5 minutos para cada. Por favor, doutora Daniela. Bom, que delícia ouvir meus colegas e, na verdade, uma sequência, como um rio que flui, caudaloso e muito grande, né? Cada um com os seus acréscimos. E vou aceitar a provocação do colega, do moderador, doutor Jader, a respeito da questão da capacitação técnica da advocacia acerca do direito urbanístico, mas antes, falar uma pequena coisinha. Marina, então você já está no meio ambiente urbano e você já é uma planejadora, você já fez uma proposta de modelo urbano, entendeu? Gostei de ver a cabeça aí a mil, já indo, olha, se a cidade for assim, se a cidade não sei o quê. É isso mesmo, Marina, é um bichinho que pica, a hora que a gente entende que, por mais anacrônica que sejam as nossas cidades, tem jeito, né? E aí, nessa provocação do Dr. Jader, sim, falta o operador do direito brasileiro entender que existe o direito urbanístico, que existe na Constituição, para aqueles que são da área, né, de uma linha positivista do direito, não é? E aí os nossos tribunais são assim. Então, tem o regime jurídico de direito urbanístico inteiro na Constituição, está prevista de forma explícita no artigo 24, inciso 1º, tem princípios, tem objeto, tem competência, finalidade, toda aquela estrutura de regime jurídico é uma ciência, é um ramo próprio, tem inúmeros instrumentos, tem já um marco normativo de normas gerais, tem as competências federais, estaduais, municipais, mas o operador de direito e principalmente a advocacia não sabe do que se trata. Então, a gente tenta alertar os colegas, tenta falar com os colegas e eles não sabem do que se trata. E por que isso, neste momento, poderia ser tão importante? Porque, ora, se, por exemplo, o direito à moradia, que foi incluído por emenda constitucional, está no artigo 6º, como um direito social, junto com o transporte, junto com o lazer, né? Nós temos, na verdade, o paradigma das funções da cidade no artigo 6º da Constituição Federal. Se aquilo ali é, na verdade, uma política pública, que nós estamos ali no artigo 6º, e a moradia não está adequada àquilo que tem minimamente como dignidade da pessoa humana, que é um primado da nossa república, então tem que ser feito um esforço a mais do poder público numa fase de pandemia, numa situação de exceção, a corrigir essas situações que ainda o Estado brasileiro como um todo, por problemas de gestão, por incompetência técnica e também, muitas vezes, porque não faz parte da sua pauta política, ainda trazendo uma camada da população, aí deixando, como se fala, uma marcha de excluídos para fora. Então, enfim, provavelmente vários que estão ouvindo talvez não percebessem que o artigo 6º da Constituição ele é riquíssimo. Né? Se nós formos buscar no artigo 3º, por exemplo, que são os objetivos da nossa República, e tem lá redução das desigualdades sociais e regionais, esse é um objetivo do Estado brasileiro. Isto não é uma opção do gestor, isto é política de Estado, combater as desigualdades sociais e regionais. Onde estão principalmente estas desigualdades, que foi falado por nós três, nas cidades. Como é que nós vamos combater? Com planejamento, já está na Constituição. Como é que são as competências? Elas já estão lá. Nós temos um grande instrumento que ele é constitucionalizado, que é o plano diretor. Tamanha foi a importância dada pelo Constituinte e por a nossa Constituição originária no direito urbanístico a criar um capítulo próprio de política urbana, constitucionalizou o seu instrumento, que é o plano diretor. Não é? Abordou de uma maneira nunca feita pelo Estado brasileiro em todas as suas trajetórias constitucionais, a função social da propriedade,
não é, que está ali também já trazida com um bojo bastante consistente, que já foi complementada pelas normas infraconstitucionais e está absolutamente estabilizado como norma no país, precisando da efetividade. Então, e eu tenho dito isso, que inclusive é uma área do direito, já que a advocacia está em processo de retração, se sentindo atingida por desmontes da área do trabalho, por inteligência artificial, por trabalhos que estão se conformando, bom, o direito urbanístico está carecendo de profissionais, porque todo município deveria ter advogados que soubessem direito urbanístico, que tivessem capacitação em direito urbanístico, a poder, por exemplo, justamente em situações como essa, entender o que é um direito à moradia, o que é uma questão de mobilidade e circulação, porque o primeiro elemento, depois de lavar a mão, o que foi falado? Corta a mobilidade. O que é a mobilidade para uma área urbana, que é o processo de circulação? Não é? É justamente a relação do isolamento social. Você está isolado, portanto, você não se move. Se você pode trazer a cidade para você, e você pede tudo delivery, você está fazendo as outras pessoas se movimentarem, não é? E aí tivemos já 2, pelo menos, manifestações dos entregadores de aplicativos, não é? Porque justamente todo mundo fazendo essa relação, eu vou trazer a cidade para mim, porque eu vou me manter cuidado aqui, vou fazer o meu zelo sanitário, mas expondo as outras pessoas para isso. Então, o que eu quero trazer com essa fala, e já arrematando para dar uma pequena oportunidade também aos meus colegas, sim, é absolutamente urgente que a advocacia se intere do que é o direito urbanístico, seu regime jurídico, seu objeto, para que possa atuar e possa ajudar a fazer enfrentamento de situações como essa, que dizem algumas áreas aí da ciência que essa é uma primeira de outras pandemias que podem vir, né? A história do novo normal, o que mais vai acontecer? Então, urge que o direito assimile suas novas competências para fazer esse enfrentamento e que possamos fazer enfrentamento sem desequilibrar, ao contrário, trazer para um patamar mínimo de dignidade os nossos brasileiros e brasileiras que vivem em áreas urbanas. E agradeço a oportunidade de estar aqui com o Edésio, com a Marina, com o Jader, com todos que estão nos assistindo. É uma oportunidade valiosa e tenho certeza que aí esse congresso engrandecerá a todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Daniela, mais uma vez. Professor Edésio, por favor. Eu concordo com tudo que Daniela colocou. Eu acho que a formação acadêmica do advogado, do operador do direito no Brasil, ainda é muito anacrônica, muito obsoleta, e, na verdade, ela não faz jus à própria Constituição do país. A Constituição do país é muito mais avançada, muito mais aberta, muito mais articulada e oferece um espaço muito maior de compreensão e intervenção nas questões contemporâneas do que a formação nas escolas de direito tem permitido. Eu acho que, a começar dessa compreensão do texto constitucional, né, reequilibrar esse enfoque exagerado dado ao direito civil, toda uma tradição civilista, privatista dos direitos individuais, num mundo cada vez mais complexo, mais precário, mais conflituoso, mais globalizado, que requer um pensamento mais da ordem do direito público, dos direitos coletivos, dos interesses sociais, dos interesses difusos. Então, adequar a formação do jurista a esse mundo e à luz da própria ordem constitucional brasileira é um desafio. Eu destacaria esse ponto que, para mim, me parece central, que é a questão do tratamento do território, que é esse recurso natural não renovável que é central. Na verdade, também dada essa tradição tão forte do direito civil, se gerou toda uma cultura patrimonialista, privatista no tratamento da propriedade, que tem determinado essa estrutura fundiária e essa ordem da propriedade tão excludente que está na base dessa desigualdade socioterritorial que tem levado, não é, à penalização de certos grupos socioeconômicos mais do que de outros, né? Então, enfrentar essa questão requer repensar a questão do direito de propriedade, mas um direito à propriedade, né, à luz dos interesses coletivos, sociais, difusos
na utilização, né, dos bens, em um processo de governança do solo urbano. A verdade é que o Brasil tem uma tradição de planejamento urbano totalmente dissociada da estrutura fundiária. A política de moradia não fala com a política de transporte, não fala com a política de meio ambiente, não fala com a política orçamentária e, sobretudo, não fala com a política fundiária. Então, sem interferir nessa estrutura fundiária, que leva àquele modelo tão perverso que eu tentei identificar, não há como mudar significativamente, né, a natureza da cidade, no sentido de criar essa cidade resiliente, sustentável, eficiente, saudável e justa. Ao enfrentar essa questão central da governança do solo urbano é fundamental, e para isso se requer um novo paradigma, outra maneira de pensar a questão dos direitos, né, do acesso ao solo e a moradia digna nas cidades. Eu acho que a ordem jurídica brasileira já permite uma interpretação muito mais arrojada do que aquela que as faculdades de direito e muitas das interpretações judiciais têm determinado nesse sentido. Obrigado. Obrigado, professor. Estão me pedindo aqui para encerrar o painel, mas eu vou já me despedir aqui dos meus companheiros de painel, da Ana, do Marcondes e da Bruna, que auxiliaram aqui o painel, mas vou deixar para a Marina fazer as considerações finais nesses 2 minutos que nos restam. E deve cair logo após. Marina, por favor. Bem, Daniela falou assim, você já está uma planejadora, porque eu sou do direito ambiental, eu sou lá do 225, e até o próprio direito ambiental não é uma disciplina obrigatória nas instituições de ensino, das faculdades de direito. Apesar de toda essa discussão e apesar da possibilidade da gente considerar o estudo do direito urbanístico à luz do meio ambiente, ainda assim isso não é possível, porque nem todas as instituições de ensino têm a disciplina, oferecem, e as que oferecem, nem todas também oferecem como uma disciplina obrigatória. E a gente fica preso ao direito civil. Enquanto a Edés falava, eu me lembrava que eu gosto de brincar com meus alunos, diz assim, eu não estou preocupada se o fruto caiu de um lado ou do outro, eu quero salvar o planeta. Então essa é a nossa missão. A gente gosta de pensar nesses direitos de terceira geração, de direitos de fraternidade. Então, me despedindo, já que o nosso tempo está encerrando, Jade, eu gostaria de agradecer a você, a Edés, a Daniela, a oportunidade, deixar um agradecimento muito especial a Aline, Lia, Aninha, Bruna e Marcondes, que viabilizaram que nós estivéssemos aqui separados, porém juntos, e o quanto foi importante ver que estávamos juntos também em pensamento.